Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 13 de setembro de 2025, o último sábado, o segundo sábado do nono mês do ano de 2025, sábado dia 13 de setembro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a 20ª e a última parte dessa série extensiva que nós começamos há 4 meses atrás, dia 3 de maio de 2025, sobre os tormentos do inferno. Essa última parte então seria o dia que Deus iria então de colocar um ponto final na maldade, na miséria que está sobre esse mundo, que foram provocadas pela maldade que tem manipulado a mente e o coração dos homens. Vou fazer oração e em seguida então vamos ouvir essa última parte que o Espírito tem para ministrar para nós, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar na Tua eterna e santa presença. A Tua palavra ela declara dizendo: tende, pois, irmãos, intrepidez, ousadia ao entrar dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu, isto é, pela Sua carne. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir para este dia de hoje que o Senhor venha ministrar por intermédio de mim, a fim de convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e ajudar ela a se posicionar, a entregar a sua vida para Cristo Jesus. Que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o Teu Espírito venha ministrar por intermédio de mim. Toma a direção dessa 20ª e última parte. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 20ª e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, estão em 12 textos da Bíblia Sagrada, sabendo que 7 estão na Antiga Aliança e os 5 precedentes estão, os 6 precedentes estão no Novo Testamento. O primeiro texto que o Espírito tem para nós está no primeiro livro de Moisés, no segundo livro de Moisés, Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 33, Deus falando para Moisés: e disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E o segundo texto que é para essa 20ª parte está no livro de Levítico capítulo número 18, versículo número 25, Deus falando que: e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. O terceiro texto está no livro de Salmos, Salmos capítulo de número 9, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Salmos capítulo de número 9, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Salmos capítulo número 9, versículo de número 5, o salmista declara o seguinte aqui: repreendeste as nações, destruíste os ímpios e apagaste o seu nome para sempre e eternamente. E o quarto e o quinto texto está no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo de número 7, versículo de número 9 e 10. Daniel falando a respeito da visão que ele teve de Deus. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça eram como a pura lã. E a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça era como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as rodas do seu trono fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Então foram postos uns tronos, e o tribunal se assentou e livros foram abertos. Daniel capítulo de número 12, versículo de número 2, diz o texto
sagrado. Multidões dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E o sexto texto está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 20, versículo número 4, diz o texto sagrado que vi também tronos, e neles se assentaram aqueles aos quais foi dado o poder de julgar. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se estava escrito nos livros 13. Deu o mar, os mortos que nele haviam, a morte e o Hades, entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, do lago de fogo. 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa última parte dessa série extensiva que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a última parte ela tem como tema a ressurreição dos ímpios e dos seus cadáveres de todos os tempos, de todas as épocas, cujas almas estão aprisionadas no Hades, que é o estado intermediário dos ímpios, e o grande dia da vingança e do julgamento final de Deus sobre os ímpios, o mar, a morte e o inferno. O missionário nos explica essa última parte. No capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 11, o texto sagrado ele começa a dizer o seguinte: João apóstolo, ele está tendo visões. Ele declara o seguinte: e vi um grande trono branco, e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. No grego, essa palavra, esse texto, ele começa não com vi. No grego começa então vi, e vi. Está fazendo referência a um episódio precedente que é a destruição de Satanás, mencionado nos textos precedentes de Apocalipse capítulo 20. E ele começa a dizer o seguinte: e vi um grande trono branco. Essa palavra grande, meu amigo, minha amiga, no original do grego, já que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, quer dizer mega, de onde vem a palavra megas, ou seja, ele está fazendo referência a algo que é absurdamente grande, com medidas imensuráveis que não se pode explicar. E ele fala que, para além do trono ser grande, fazendo também referência ao julgamento, que é um julgamento universal, mundial, um julgamento jamais visto, que ocorrerá na história de todos os tempos, de todas as épocas. E ele fala, ele vê um trono. Esse trono, meu amigo, minha amiga, que João ele vê, não é o trono de um rei, não é o trono de um magnata, mas sim o trono de um juiz. E você vê que ele declara o seguinte: e aquele que nele se assenta. Você vê que olha, meu amigo, minha amiga, esse julgamento, eu fui pesquisar, ele ocorrerá depois da época milenar, depois do reino milenar de Cristo aqui na terra, porque no Evangelho de Mateus capítulo 28, Cristo declara o seguinte: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois da consumação dos séculos, depois do reinado milenar de Cristo como juiz, ocorrerá o dia do julgamento final. E você vê que ele fala que aquele que nele se assenta, meu amigo, minha amiga, olha, você vê que João ele não menciona, não tem coragem de mencionar quem está assentado, porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele é maravilhoso demais para ser expresso por artigos, por palavras finitas. Mas João ele não tem coragem de mencionar, mas Daniel, no
seu livro, no capítulo 7, que teve a mesma revelação que João. No versículo 9, ele declara o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 9, ele declara o seguinte, que eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. O seu cabelo era como a pura lã, as suas vestes eram brancas como a neve, e o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do seu trono eram fogo ardente. Você vê que Daniel ele menciona que estava assentado, que é o ancião de dias, que era um termo usado no Antigo Testamento, que Daniel ele usava aqui para fazer referência a Deus. E João ele não tem coragem de mencionar. Ele fala que o trono é grande, de onde vem a palavra megas, algo absurdamente grande. E ele fala aqui do trono, ele fala daquele que nele se assenta, que é Deus. E ele fala aqui de cuja presença a terra e o céu fugiram e não se achou lugar para eles. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, esse texto é um dos textos mais terríveis, mais assoladores de toda a Bíblia Sagrada. Você vê que o impacto desse julgamento é algo tão terrível que a criação vai sentir o impacto, a criação vai se recolher em forma de pergaminho. Você vê que esse dia será o dia da vingança de Deus, que Deus ele irá de vingar os ímpios de todos os tempos, de todas as eras que enfeitaram a terra, que morreram sem punição. Você vê que ele declara dizendo que a terra e o céu eles vão ser obrigados a se retirar. Você vê que a manifestação do rei, a manifestação de Deus no dia do juízo final vai ser algo tão terrível, tão tremendo, que a criação, a terra, o céu, o universo, o mar, a natureza, o cosmos, eles vão sofrer o impacto, que eles vão ser obrigados a se recolher, a se dissolver, a desaparecer. Você vê que o impacto é tão grande que quando João ele usa esse termo, que a terra e o céu fugiram, ou seja, a terra vai desaparecer para dar então assim o espaço que é para o trono de Deus se estabelecer nessa terra. E no versículo 12, João ele vai destacando algo assim. Ele fala aqui: viu os mortos, grandes e pequenos, foram postos diante dele. Essa palavra morto, no original do grego, significa necros, ou seja, de onde vem a palavra necrotério, ou seja, cadáveres. João ele faz referência, meu amigo, minha amiga, a homens que morreram, os ímpios que morreram sem Deus, porque Daniel no capítulo 12, versículo número 2 do seu livro, ele fala dizendo o seguinte, que multidões dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, fazendo referência ao justo, e outros para a vergonha e horror eterno. Sabe o que é que João ele viu, meu amigo, minha amiga? Ele viu os ímpios de todos os tempos, de todas as épocas, que morreram sem Deus, que morreram na condenação do pecado. João ele viu um exército de necros, necrotério, de cadáveres, de ímpios. E a pergunta é, missionário, aonde esses ímpios estão? Aonde a alma deles está? A alma dos ímpios, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, ele está no Hades, que é um abismo tenebroso situado, localizado no inferno. Lembra-se da parábola do rico e Lázaro, mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo número 26. Fala que no Hades, o rico, ele ergueu os olhos. Ou seja, o Hades, meu amigo, minha amiga, é um abismo tenebroso, é um lugar situado no inferno, aonde está aprisionada a alma dos ímpios de todos os tempos, de todas as épocas. Você vê que João ele vê um exército de necros de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as eras, que morreram sem Deus. Sabe o que João ele viu? Vou traduzir a palavra, vou dar aqui para você, que é para o missionário te ajudar a entender o que João viu de homens que morreram sem Deus. Ele viu Caim, ele viu Nimrod, ele viu Nabucodonosor, ele viu o rei Manassés, ele viu o rei Herodes, ele viu Pôncio Pilatos, que disse para Cristo que
ele viu Pôncio Pilatos, ele viu, meu amigo, minha amiga, vou vir nos mais recentes, ele viu os grandes, ele viu Adolf Hitler, que foi um dos homens mais perversos que viveu nessa terra, que cometeram um crime, que fez maldade. Ele viu Mao Tse-tung, que foi um ditador na China, que matou mais de 70 milhões de homens. Ele viu Michael Jackson, ele viu o faraó do Egito, ele viu vários autores, várias atrizes, várias prostitutas de Hollywood. Ele viu Michael Jackson, ele viu várias figuras famosas, homens que quando viveram nessa terra, que foram pagãos, que foram ímpios, que tiveram destaque, que foram jornalistas, que foram presidentes, que foram músicos, que foram homens de destaque. Ele viu Bruce Lee, ele viu várias figuras que morreram sem Deus, que morreram negligenciando a existência de Deus. Ele viu um exército de negros vindo diante do dia do juízo final. E ele fala aqui, porque no versículo desde Daniel capítulo 7, ele fala aqui: diante dele emanava um rio de fogo, miríades e miríades serviam, milhares e milhares se serviam, miríades e miríades serviam, falando a referência dos anjos, que seriam nesse caso os ceifeiros, que estarão, que é para lançar a alma dos ímpios no lago de fogo. E ele fala aqui, abriram, então viu tronos, então se assentou o tribunal, e abriram-se livros, porque no versículo 2 fala, 12 de Apocalipse capítulo 20, fala que então se abriram livros, e os mortos foram julgados segundo as obras. Por que livros? Meu amigo, minha amiga, porque Deus, que esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração, dizendo que um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus é aquele que tem o poder, esse é o único tribunal, meu amigo, minha amiga, que tem o poder de julgar foro íntimo, porque um dos atributos de Deus é a onisciência, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, incluindo pensamentos, sentimentos e ações. Você acha, meu amigo, minha amiga, que alguém vai escapar? Os ímpios não vão escapar. Nesse livro das memórias vão estar registrados pensamentos que os ímpios eles cometeram. Estarão registrados neste livro. No livro de Êxodo, capítulo número 32, versículo número 33, quando Moisés ele vai pedir que é para Deus ele riscar o nome dele do livro da vida, porque Moisés não havia errado contra Deus. Deus ele responde para Moisés dizendo o seguinte, que riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Todos os ímpios todos que irão aparecer no dia do julgamento do grande trono branco, porque esse grande trono que irá de aparecer serão os ímpios. E é o que me chamou a atenção, que fala que o trono ele é branco, ele é grande e ele é branco. Daniel, no seu livro, no capítulo 7, versículo número 9, ele fala que as suas vestes eram brancas como a neve. Sabe o que significa branco, meu amigo, minha amiga? Branco, meu amigo, minha amiga, aqui se manifesta um atributo de Deus, a santidade de Deus. É um símbolo de branco, algo incerto de impureza, de pecado, algo além de perfeito. E branco também dá aqui uma referência da santidade de Deus e da justiça de Deus, daquele que é o reto, justo, perfeito juiz, que não comete erro nem falhas. Levítico capítulo número 18, versículo número 25, diz o texto sagrado que e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Alguns pensaram que poderiam escapar desse grande dia, mas não vão escapar, os ímpios não irão escapar. Olha, sabe por que sabe isso de a terra vomitar significa dizer o que, meu amigo, minha amiga? Que a terra ela está cansada, que a terra ela está farta. Ela vai vomitar nesse último dia os assassinos, a terra, o mar. Nesse dia, meu amigo, minha amiga, o Hades, que é um abismo tenebroso situado no inferno, irá de vomitar.
Deus ele vai olhar para a terra e vai dizer: me dá os mortos, e a terra vai vomitar. Deus ele vai olhar para o mar: me dá os mortos, me dá os ímpios que morreram, e o mar vai vomitar. Deus ele vai olhar para o Hades, que é um abismo tenebroso situado no inferno. Deus vai falar para o Hades: me dá aqueles que debocharam do meu nome, que zombaram de mim, que blasfemaram do meu nome, que não acreditaram. Me dá eles. A terra, o mar, o inferno, o Hades vai vomitar. Nesse dia, meu amigo, minha amiga, o inferno irá desvaziar. A terra, ao amado de Deus, vai vomitar todos os criminosos, todos aqueles que infectaram a terra, todos os ímpios de todos os tempos, de todas as épocas, que cometeram crimes, que cometeram maldades, todas as prostitutas, todos os homossexuais, todos os falsos profetas, todos os feiticeiros, todos aqueles que morreram, todos incrédulos, todos aqueles que morreram no pecado. A terra, o mar, o Hades, amando de Deus, irá devolver eles no dia do juízo final. Quando Daniel fala no versículo 2, na segunda parte do seu livro, no capítulo 2, que uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Você já viste aqueles filmes de terror, né? Que bate uma radiação solar no cemitério, e aqueles cadáveres de mortos que estão no inferno, eles ressuscitam e começam a caminhar sem dificuldade. É exatamente isso que João ele viu. Ele viu um exército de necros, de necroteiros, de ímpios ressuscitando. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga, aqui? O homem, os ímpios, homens e mulheres, as prostitutas que morreram com sida, com a marca da sida, eles irão de ressuscitar com a marca da sida no corpo deles, destruído. Por isso que Daniel usa esse termo, para a vergonha. Ou seja, você vai que os salvos eles vão ressuscitar com o corpo glorificado, mas os ímpios, o caso deles será diferente. Eles irão de ressuscitar com o corpo deles completamente destruídos, com a marca do pecado. Eles irão de ressuscitar para a vergonha e horror eterno. E você vê que algo que é impressionante no versículo 13 fala que abriram-se os livros. Por que livros? Porque, meu amigo, minha amiga, tudo que os ímpios estão a fazer, tudo que as pessoas estão a fazer, seja de bem ou de mal, está registrado, está inscrito nos livros. E fala que o livro da vida está presente. É exatamente que é para ninguém consegue se defender, porque, meu amigo, minha amiga, quem irá de participar do julgamento grande trono branco não será salvo. O julgamento grande trono branco é para os ímpios. É para os ímpios. É a primeira vez que os incrédulos, que os ateus, que as prostitutas, que os homossexuais, que os bêbados, que os fumantes inveterados, que os pecadores de todos os tempos, de todas as épocas, eles aparecem. Quando ele usa esse termo grande, está se falando de reis, de ímpios, todos aqueles homens que eles vão aparecer. Hitler vai aparecer, Nimrod vai aparecer, Bruce Lee vai aparecer, Michael Jackson vai aparecer, Marilyn Manson vai aparecer, Aerosmith. Olha, todos aqueles homens que são maus, que viveram nessa terra, que infectaram a terra, que contaminaram a terra com as suas maldades, com os seus crimes, que foram assassinados, que foram homicidas, que foram maus, que estragaram, que infectaram a terra vai vomitar eles no dia do juízo final. E depois fala que serão julgados um por um. Você vê que o julgamento, meu amigo, minha amiga, é pessoal e individual. Não é um julgamento que irá durar 24 horas. Eu falei que nós não podemos dimensionar o tempo de Deus, o nosso tempo, que Deus ele usa o tempo, mas ele não precisa do tempo. É um julgamento que você vê que as suas outras quando frequentam, você se prestar atenção, você vê que hoje quando as pessoas elas vão para a igreja, os ímpios, eles debocham dos pastores, eles ficam com raiva de ficar de pé. Nesse dia, meu amigo, minha amiga, os ímpios eles estarão de pé. Eles estarão de pé no dia do juízo final,
diante do juiz, do rei do juiz. Eles estarão de pé nesse dia. Eles estarão de pé nesse dia. E você vê que no versículo 10 fala que deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades também deram os mortos. Depois fala aqui, e depois a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Você vê que aparece aqui 3 oficiais: a morte e o mar e o Hades. A personificação do mal, aquilo que fez com que o pecado entrasse no mundo. Eles vão aparecer que é para dar todo o restolho. Mesmo aquelas regiões longínquas, presta atenção, meu amigo, minha amiga, irão de aparecer. Deus, ele é o único que vai julgar. Nem se, olha, mesmo aquilo que os ímpios não fizeram, eles irão de prestar conta. É um julgamento em escala mundial que não irá de falhar. Você vê que no versículo 15 fala que os mortos serão julgados um por um. Um por um. É para você ver, meu amigo, minha amiga, o peso desse julgamento. É um julgamento que os ímpios irão de encarar a eternidade. E nesse dia, o Pai não vai julgar. Quem vai julgar é o Filho, porque no Evangelho de João, capítulo 5, versículo número 22, fala que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o direito de julgar, para que todos honrem o Filho. Olha, nesse dia, Deus Pai, Deus Filho estarão lá com os olhos cheios de ira, cheios de fogo, para julgar os maus, para julgar os ímpios. Eles irão de aparecer simplesmente que é para receber uma sentença, que é ser lançado no lago de fogo. Missionário, o que é o lago de fogo? O lago de fogo é a segunda morte. Já viu como é que Deus ele funciona, meu amigo, minha amiga? Deus ele deixa as pessoas apodrecerem no inferno, no Hades. Deus ele deixa as pessoas apodrecerem no inferno, sendo vítima dos 16 precedentes tormentos do inferno que vimos nas semanas retrasadas, desde dia 3 de maio, há 4 meses atrás, quando o missionário começou essa série com vocês, do primeiro tormento da perca de Deus para sempre, até o último que vimos a semana retrasada aqui, quanto tempo durará o inferno, que é para no dia do juízo final, a terra, o mar, o Hades vão vomitar, eles vão aparecer no trono, com o corpo deles destruído, e eles serão lançados no lago de fogo. Meu amigo, minha amiga, com Deus ninguém brinca. Muitas pessoas que estão a seguir essa série são ateus, são incrédulos, são ímpios, que quando morrerem, infelizmente, estarão neste dia. Mesmo muitos que frequentam a igreja, que levam a Deus na brincadeira, se morrerem na condição do pecado, estarão neste dia. A boa notícia, meu amigo, minha amiga, para essa série extensiva, o missionário vai terminar aqui, dessa série extensiva, é que esse dia ainda não chegou. O que significa dizer que a porta da oportunidade está aberta, porque nós estamos no tempo da época da graça, do trono da graça. Por isso que você que é ateu e você quer se converter, se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, se converta aqui à mudança de direção e leva a Deus a sério. Eu não estou preocupado, meu amigo, minha amiga, se você vai me gostar, se você vai aceitar ou não missionário, se você vai... Eu não estou preocupado, porque a minha maior alegria, meu amigo, minha amiga, é ter o meu nome escrito no livro da vida, e eu vendi a minha alma para Deus. Isso é a minha maior alegria. Eu tenho a plena convicção que se eu morrer eu serei salvo, porque eu vendi a minha alma para Cristo. E Deus ele quer que você faça o mesmo, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado por me deixar ser fiel nessa série extensiva sobre os tormentos do inferno. Tudo que eu desejo, Espírito Santo, que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e a entender que o Senhor ama ela, que o Senhor quer que ela venha para o Evangelho, que o Senhor quer que ela abra os olhos enquanto tem tempo, que ela toma a decisão de se batizar nas águas, de aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador.
da sua vida, entregar a sua vida para Cristo, de obedecer e de ver uma vida para Cristo. Só temos que louvar e te agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Deus te ama, meu amigo, minha amiga. Toda essa miséria, todos esses ímpios que estão, que enfeitaram a terra, que publicam coisas imorais, toda essa maldade que há no planeta Terra, esses ímpios, eles vão de comparecer no juízo final. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na próxima semana, que será uma nova série de mensagens que o Espírito do Senhor Jesus já me deu, que é fruto do devocional do missionário com Deus. Um bom final de semana. Arranque tudo que é entendimento e lembra. Deus te ama. Amém? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.